Novamente, aqui para falar sobre o assunto bíblico, e o Bill aí está aqui armado com a Bíblia e tudo mais, o livro dos médios, obras póstumas, Gênesis, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos. Então você está muito bem armado hoje, né, Bill? Tem muito que mostrar, que apresentar aqui, né, diante desse vídeo, cujo interesse que a gente tem é único, simplesmente levar a verdade, os ensinamentos de Jesus, para que caia sempre naquele versículo bíblico que Jesus nos passou, que conhecereis a verdade vos libertará. O que a gente quer é isso, que todos conheçam a verdade. E lembrando que nós, da nossa parte, não temos interesse nenhum em afetar a religião de ninguém, a gente não quer de forma nenhuma angariar inimigo, mas sim amigos, companheiros, e principalmente mostrar a verdade que foi tão mal interpretada, né? Inclusive pelo próprio Jesus. Eu quero até mostrar para vocês, vou indicar na onde vocês vão encontrar na Bíblia que Jesus foi perseguido pelos judeus. Sim. E muitas pessoas chegou até a citar que o próprio Jesus tinha demônio, né? E como a gente vê que muitas pessoas ainda pensam isso, principalmente de nós espíritas e de muitos outros irmãos caminhantes aí nesse caminho, né? E como a gente, quando a gente fala, a gente mostra a prova, né? Isso. Então você pode até se ater ao versículo, ao capítulo lá que fala sobre... Exatamente. Jesus Cristo foi considerado o maior médico do mundo, né? E Exato. também sofreu também como nós sofremos, né? Sofreu as perseguições. Essas perseguições, né? É. Então, já pensou, até Jesus Cristo sofreu as perseguições, quanto mais nós, quem somos nós? E eu estou aqui com a Bíblia na mão, né? Conhecida como Escritura Sagrada, e quero passar para vocês que no livro de João, ou de São João, como queiram, no capítulo 7, versículo 14, eu vou ler aqui para vocês e gostaria que vocês prestassem atenção e depois pode ler em casa também, procurar no mesmo versículo, né? Ia dizer alguma coisa? Vou repetir o termo popular. A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Mostra a cobra morta, porque às vezes você mostra o pau e a cobra embrenhou no mar. Exatamente. Então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque esse negócio de mostrar o pau não resolve. Às vezes você fala, não, aqui está o pau, mas cadê a cobra? O estudo não tem como, não tem fim. Tem que estudar muito, né? Exatamente. A pessoa, para falar do doce, se gosta do doce ou não gosta do doce, tem que prová-lo primeiro, né? Antes de falar dele, né? Não é isso? Com certeza. Então, como eu disse, gostaria que vocês marcassem bem o capítulo e o versículo. É livro de João, no capítulo 7, versículo 14. Então, eu vou ler aqui e depois vocês confiram por vocês mesmos, né? Estando a festividade, então já pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Portanto, os judeus ficaram admirados, dizendo: como é que este homem tem conhecimento de letra, sendo que ele não estudou nas escolas? Jesus, por sua vez, respondeu-lhe. Ele disse: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá a respeito do ensino, se é de Deus ou se falo de minha própria iniciativa. Quem fala de sua própria iniciativa está buscando a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injúria. Não vos deu Moisés a lei, mas nem um só de vós obedece à lei. Por que buscai matar-me? A multidão respondeu: tu tens demônio. Quem está buscando matar-te? Em resposta, Jesus disse-lhe: uma só ação realizei, e vós todos estáis admirados. Por esta razão, Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela seja de Moisés, mas ela é dos antepassados.
E vós circuncidais o homem no sábado? Se um homem recebe a circuncisão no sábado, a fim de que a lei de Moisés não seja violada, estás violentamente irado comigo, por ter eu feito um homem completamente são no dia de sábado. Então veja bem que Jesus foi perseguido porque ele ajudava, ele curou um indivíduo no dia de sábado. E muitas vezes as pessoas tomam certas coisas ao pé da letra. E assim como disse o próprio Jesus, que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então quer dizer, tem muitas coisas da lei mosaica, ou seja, das leis de Moisés, que Moisés ensinava às pessoas, dizendo que foi o Senhor quem mandou, mas isso só para que as pessoas o obedecessem. Porque, veja bem, Valdir, ele libertou os escravos do Egito, e justo no caminho teve pessoas lá que chegou a dizer a Moisés: olha, pelo menos devia deixarmos escravos, porque lá nós comíamos, porque eles estavam passando necessidade. E veja bem a ingratidão deles. Exatamente. Né? Então existe essa questão da interpretação. E a gente viu no mesmo versículo que os judeus perseguiam Jesus, queria matá-lo, né? A multidão dizia que ele tinha demônio, né? A gente viu, e você que está nos assistindo pode também ler e constatar isso. Então a gente vê que todo aquele que quer levar a verdade, todo aquele que quer esclarecer a humanidade, então ele sofre perseguições. Tal como Jesus Cristo sofreu. Né? Exatamente. Então, agora a gente pergunta o porquê disso. Tem uma passagem bíblica no qual os discípulos de Jesus estavam expulsando a entidade inferior de um indivíduo. E aí eles viram um homem que estava realizando a mesma cura em uma outra pessoa e usando o nome de Jesus. E, no entanto, os discípulos tentaram impedir. Aí eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, vimos um homem expulsando a entidade inferior em seu nome e tentamos impedir. Aí veja bem a resposta de Jesus: por que tentais impedir? Em verdade não sabeis que todo aquele que é conosco não é contra nós. Né? Então quer dizer, estamos todos unidos e o interesse nosso é que a humanidade cresça, que a humanidade evolua. Eu quero pegar a Bíblia também, vou mostrar para vocês, vou dizer o capítulo e o versículo que comprova tudo isso que a gente está dizendo aqui para vocês hoje. Tá? No livro de Apocalipse, ou Revelação, como queiram, no capítulo 21 e versículo de 1 em diante, a gente constata o seguinte: e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinha passado, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e preparada como noiva adornada para o seu marido. Com isso, ouvi uma voz alta do trono dizer: eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão seus povos, e o próprio Deus terá com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram. E o que a gente quer mostrar é exatamente isso. A gente vê que não existe morte. Tem uma outra passagem de Jesus no qual ele é questionado sobre um indivíduo desencarna, e ele deixou a sua esposa, e ele tinha mais 6 irmãos, e todos aqueles irmãos, de uma certa forma, morria o mais velho, o mais novo ficava com a esposa dele, e assim foram os 7. E aí questionaram Jesus
com quem ela iria ficar do outro lado. E disseram a Jesus, né? Quando morresse, e veja bem que Jesus disse: em verdade vos digo que o Pai é Deus de vivos e não de mortos, porque morte não existe. Agora, se a gente morresse e acabasse, olha, eu até convido a vocês para questionarem a nossa própria mente. Vejamos bem, se eu construo uma coisa e essa coisa fica imperfeita, o sinal é que eu ainda não sou perfeito. Exatamente. Porque eu construo algo que não é perfeito. E se Deus criou a humanidade, criou o planeta, criou tudo, e Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas estamos com crescimento, estamos progredindo, né? Paulatinamente a gente vai chegando lá. Então ninguém é caso perdido. Lógico. Né? Todos estão crescendo, todos estão evoluindo. E que sentido teria uma pessoa nascer, viver, morrer e acabar? Não teria sentido, né? E se uma pessoa também é caso perdido, como a gente vê, tem pessoas que dizem aí: aquele fulano é caso perdido, aquele já passou o inferno para frente, como as pessoas dizem, né? Agora, como ficaria essa criatura de Deus sendo caso perdido? Não condiz a realidade, porque na verdade todos evoluem, né? Exatamente. Então a lógica é evoluir. Uns evoluem mais do que os outros não. Não é isso? Isso. Mas a evolução ocorre com todo mundo. Exatamente. Exato. E a realidade é essa, porque se nós fôssemos um ser tão imperfeito como muitos dizem, né? Pessoas do demônio, do diabo, olha, veja bem, quem nos construiu, quem é nosso Pai, quem é nosso Criador? Deus, né?